Olá, tudo bem com você? Hoje eu vim falar sobre postura e fortalecimento. Quem nunca escutou que tinha que fortalecer as costas porque era corcunda? Ou tinha que fortalecer mais o tronco, o abdômen, fazer abdominal porque a lombar doía, né? E aí a gente entra num paradigma muito interessante, porque, na verdade, como eu falei no vídeo anterior, se você não coloca a função para trabalhar, você perde aquele fortalecimento, porque o corpo não está usando aquela estrutura e tudo se perde. E quando a gente fala de postura, acontece uma coisa um pouquinho mais grave, vamos dizer assim, porque a gente tem dois tipos de músculo, vamos dizer assim, dois tipos de fibras musculares, as tônicas e as fásicas. E elas têm uma fisiologia um pouco diferente, o tipo de comida que elas comem é um pouco diferente. As fibras tônicas, a musculatura tônica, ela é feita para se manter em contração durante bastante tempo, certo? E ela é profunda, ela é feita para sustentar a postura. E as fibras fásicas, a musculatura fásica, ela é feita para movimento. Ela é feita muito mais uma relação concêntrica e excêntrica, de alongar, esticar, relaxar, contrair, relaxar, mais do que ficar na estática. E aí, quando a gente faz um exercício de fortalecimento para as costas, por exemplo, para manter a estrutura, o que a gente está fazendo? Ensinando uma musculatura fásica, certo? Por exemplo, uma puxada, uma remada, a sustentar uma estrutura estática e ter um comportamento de estrutura tônica. E aí, de tanto fortalecer aquela coitadinha daquela estrutura fásica, que é louca para fazer movimento, cujas costas, né, a musculatura foi feita para alongar e alcançar uma estrutura, acaba ficando rígida de tanto exercício de fortalecimento, e aí realmente ela te arruma no lugar como aqueles cintos que vendem na internet, né? Só que ela não foi feita para isso, ela está em contração crônica. E aí as histórias que eu mais escuto depois do consultório é: eu sei arrumar, mas depois eu fico com dor. Claro, aquela musculatura não foi feita para ficar ali, né? É quando você faz uma estrutura fásica ter comportamento de musculatura tônica. Não dá certo. A mesma coisa acontece com a estrutura do tronco. Não adianta eu fortalecer abdominal transverso, reto do abdômen, se na respiração eu estendo o abdômen para fora e ensino aquela estrutura de assoalho pélvico e transverso do abdômen a relaxar. Como é que eu vou dar sustentação se é na inspiração, a hora que a minha caixa torácica cresce e o meu transverso do abdômen estabiliza a minha lombar, eu vou deixar de fazer isso? Então, lembra, é a partir da coordenação e da organização que essa musculatura tônica vai atuar, não fortalecendo a fásica. O melhor que se vai conseguir disso é uma contratura, uma dor muito grande nessa musculatura que está rígida e está te impossibilitando de se movimentar como você gostaria. É o que eu mais recebo aqui no consultório. Vamos fazer uma experiência interessante. Independente de você estar de pé ou sentado, eu quero que seus pés estejam bem acomodados e que você imagine que e você vai tentar fazer o que for possível para o peso da pelve, para o peso da bacia ir lá para o pé, sem contrair coxa, sem contrair quadríceps, certo? E você vai perceber que com isso a coluna já vai ter uma resposta. Quando a pelve cai para cima do pé, movimento pequenininho, isso já acontece. E aí você vai perceber o que acontece com a respiração. Você vai perceber o que vai acontecer com a posição da cabeça do seu pescoço. Como é que ficou a respiração? Tá diferente. Agora vamos pegar um caminho dos sentidos, da percepção. Os pés encontram o chão e agora você não precisa mais olhar para mim. Amplia a audição e leva o olhar para um lugar bem aberto. Você vai ampliar a visão, deixar ela bem periférica, como se você estivesse olhando num fazendão ou numa praia, e vai sentir de novo. O que acontece com os seus pés?
o que acontece com as suas pernas, com a bacia, com a coluna, com a respiração. Talvez essa seja a melhor resposta, a resposta que vem do corpo. Até a próxima.